Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, segunda fase do ITA 2021, admissão 2022, vamos corrigir agora a questão número 6 da prova que ocorreu dia 24/11 de 2021. Seja A o ponto 0 e 1. Considere a reta R de equação y igual a 1 menos x sobre 4 e seja S uma reta passando pela origem O e que intersecta R no primeiro quadrante em um ponto P. Determine o ponto Q do segundo quadrante que pertence à reta R e dista a raiz de 2 de S, sabendo que APO igual a θ e que tangente de θ igual a 5/3. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos desenhar aqui no eixo X e no eixo Y o que realmente está ocorrendo com as interseções da reta R, da reta S, do ponto P e Q, do ponto A, e as distâncias que foram mencionadas. Muito bem, então temos aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Vamos marcar primeiramente o ponto A, 0 e 1. Então está aqui o ponto A, 0 e 1. A equação da reta R é y igual a 1 menos x sobre 4. De fato, quando o x for 0, o y é 1. E quando o x for 4, o y é 0. Então, temos que essa reta, ela passa pelo ponto A, e por esse ponto, eu poderia nomeá-la aqui de X. Enfim, nós não vamos precisar desse ponto. Muito bem. Agora a gente vai pegar a reta S, ela passa pela origem, então ela passa pelo ponto 0 e 0, e ela intersecta no primeiro quadrante a reta R. Então, a reta S, vou desenhar ela, por exemplo, aqui, passando pela origem, e ela vai cortar a reta R no primeiro quadrante, neste ponto que ele chamou de P. Muito bem. Ele menciona que esse ângulo APO vale θ. Com isso a gente tem os ângulos definidos pelas inclinações da reta S, que eu vou chamar de alfa, e tomar muito cuidado com o beta, porque na verdade a inclinação a gente pega da reta, no caso R, que é menos 1/4, refere-se ao ângulo 180 menos o beta. Já que a tangente é uma função ímpar, a gente vai organizar dessa forma. Muito bem. Existe um ponto Q que está aqui na reta R, eu vou chamar ele de x de Q e y de Q, ele está no segundo quadrante e ele dista da reta, vamos desenhar aqui, da reta S, raiz de 2. Então essa distância é raiz de 2. E ele quer descobrir o Q, o ponto Q. Muito bem, então, primeiro vamos trabalhar com a tangente de θ. A tangente de θ, como aqui eu tenho um ângulo externo a esse triângulo, o θ é alfa mais beta. Então eu posso dizer que a tangente de θ é a tangente de alfa mais beta. E a relação da tangente, a soma, vai ser tangente alfa mais a tangente beta sobre 1 menos a tangente alfa vezes a tangente beta. A tangente de θ foi dada na questão, 5/3. Então 5/3 é igual tangente de alfa. Tangente de alfa vai ser o coeficiente angular da reta S. Então, aqui nós temos o coeficiente angular da reta S, que é a própria tangente de alfa.
Então eu vou chamar de ms. Agora, a tangente de beta, cuidado, a gente tem aqui que o coeficiente angular da reta R é menos 1/4, porque é o coeficiente que multiplica o x. Então, se ele vale menos 1/4, a tangente de beta, a tangente, na verdade, de 180 menos beta vale menos 1/4. Significa que a tangente de beta vale 1/4. Já que a tangente beta, eu estou aqui com o ângulo, vamos dizer, no primeiro quadrante. Ele tem o sinal contrário da tangente de 180 menos beta. Então a tangente de beta vale mais 1/4. Tangente beta, 1/4. Já que a tangente de π menos beta, essa vai ser o coeficiente angular da reta R e vale menos 1/4. Como a tangente é uma função ímpar, a gente vai pegar no primeiro e no terceiro quadrante o valor, porém o mesmo valor, porém com sinal trocado. Muito bem, então aqui vai ficar mais 1/4 dividido por 1. Vamos fazer direto aqui. A tangente de beta vale 1/4. E a tangente de alfa, que vai ser o coeficiente angular da reta S, então é ms. Então, como aqui tem o sinal negativo, menos, aqui 1/4 vezes m, fica m sobre 4. Vou multiplicar aqui esse 3 passando para lá, fica 3 vezes ms, mais 3 vezes 1/4, 3/4. Agora, esse 1 menos m sobre 4, passo para lá multiplicando. E por que aqui não é zero? Veja só. Esse coeficiente angular m, ele é um coeficiente da reta, que a gente está descobrindo a reta S. Ele é um número positivo, ele não pode ser, por exemplo, mais do que 4. Porque se ele for 4, se o coeficiente é 4, a inclinação dessa reta é muito grande. Então, a gente vai multiplicar, mas na condição que esse m tem que ser diferente de 4. Se ele for igual a 4, eu estou aqui com esse número 4 sobre 4 é 1, 0, eu não posso passar para lá multiplicando. Então, nessas condições, eu vou ter que 5 menos 5m sobre 4. Então, o m aqui não vai dar 4, eu vou chamar de ms, para a gente resolver essa equação. Vou multiplicar toda a equação por 4. Então, eu vou ter 12 ms, 4 vezes 3/4 é 3, 5 vezes 4 é 20, menos o 4 corta com esse 4, 5 ms. Passando o 5 para cá, somando, fica 16 ms, 17, perdão, 5 mais 12, 17, 3 para lá, 17, ou seja, facilitando aqui as operações, o m é 1. Então, o coeficiente angular dessa reta S vale 1. Significa que a equação da reta será y igual a x, coeficiente 1, ou a equação geral vai ficar x menos y mais 0, fazendo de forma completa, para a gente organizar agora a distância entre pontos. Eu vou apagar essa parte que a gente já organizou aqui da equação, já encontramos o valor do coeficiente angular. Agora a gente trabalha com a distância de ponto à reta. Muito bem. Então, se a gente sabe que a distância de Q até a reta S vale raiz de 2, vamos trabalhar com a equação que a gente tem de distância de ponto até reta. Então, a distância vai ser módulo de AX0 mais BY0 mais C dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, e esse resultado, essa distância, vale raiz de 2. Então nós temos aqui que o A vale 1, já que a reta que está sendo avaliada, a distância entre o ponto Q e a reta R, a reta vai ter essa equação geral, o A vale 1, o B vale menos 1 e o C
vale 0. Então vamos substituir o A módulo de, o A vale 1, então 1 não preciso colocar. Quem é x0 e y0? Vai ser xq e yq. Então 1 vezes x de q mais b. O b vale menos 1. Então menos 1 y de q. Mais c que é 0, fecha aqui, sobre. O a é 1 ao quadrado, o b é menos 1 ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, e menos 1 ao quadrado, que também é 1, vai ficar a raiz de 2. Isso é a raiz de 2. Só que o y de q, existe uma relação com o x de q, já que estamos na reta R, com essa equação. Então a gente sabe que o y de q é igual a 1 menos x de q sobre 4. Essa vai ser a relação que a gente tem. Esse raiz de 2 passando para lá, multiplicando, vai ficar igual a 2. E aí eu vou ter que x de q menos o y de q. Se eu troco o sinal dessa situação, vai ficar mais x de q sobre 4 menos 1. Porque é menos o y do q, troco o sinal deles. Se eu já passei o raiz de 2 para lá, multiplicando, dando 2, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui, vai ficar 4. 4 por 1, 4. 4x de q mais x de q. 4 vezes menos 1, menos 4. Isso é igual a 2. A gente consegue finalizar nesse espaço. Então, 5, módulo de 5, x do ponto q, menos 4, dividido por 4. O módulo de 4 é 4, passa para lá de novo, 4 vezes 2, 8. E aí a gente tem duas situações. Ou esse valor vale menos 8, ou vale mais 8, porque o módulo de menos 8 é 8 e o módulo de 8 é 8. Mas temos que avaliar que esse x do ponto Q, ele é um número negativo, ele está aqui à esquerda do zero. Se eu pego, por exemplo, igual a 8, primeiramente, x de q vezes 5 menos 4 igual a 8, eu vou ter que x de q vai ficar 12 sobre 5. Essa informação ela é falsa. Essa situação não pode ser utilizada, porque o x de q tem que ser um número negativo. Agora a gente iguala com menos 8. 5x de q menos 4 igual a menos 8. E aí x de q vai ser igual a o 4 passando para lá, vai ficar mais 4. Então fica menos 4 quintos. Já achamos o valor de x do ponto Q. Já é a nossa primeira resposta. Falta agora o y do ponto Q. A gente consegue fazer ele aqui, né? Eu vou só apagar essa parte, a gente não precisa dela mais. E a gente vai tentar finalizar o x, o y do ponto Q, aqui. Vai ficar 1 menos, como a gente sabe que o x de Q é menos 4 quintos sobre 4, vai ficar 1, menos com esse menos que está aqui do menos 4 quintos vai ficar mais 4 quintos vezes o inverso, que é 1 quarto. Corto o 4, o resultado vai ficar 1 mais 1 quinto. O que é 1 mais 1 quinto? 1 a gente pode representar como sendo 5 quintos. Então fica 5 quintos mais 1 quinto, 6 quintos. Como a gente já tem o x do ponto Q, vamos organizar para finalizar a questão. Apagando, por exemplo, aqui. A gente não precisa dessa parte da equação. A nossa resposta para o problema é que o ponto Q será dado por menos 4 quintos, coerente, porque ele é negativo, e o y do ponto Q positivo, coerente com a
resposta que a gente encontrou, 6/5. Está aí, portanto, o resultado final para essa questão número 6. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.